estamos aqui no CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos. Eu vou conversar com o Dr. José Antônio sobre a questão da dengue em Taubaté. Faz tempo que a gente não faz matéria, né, sobre os índices da dengue, e nós estamos numa época de muito calor, muito propícia. Como estão os índices, como estão os trabalhos dos agentes que vão nas casas fazer as vistorias com relação aos focos das larvas? Olha, Cláudia, o trabalho está intenso, né? Hoje, nesse momento, nós estamos dividindo as nossas ações entre a pesquisa da densidade larvária do município, da infestação do município pelo Aedes aegypti, e também nas ações de combate, de controle e combate, que são aquelas ações de bloqueio, de nebulização. A análise de densidade larvária ela é feita 4 vezes ao ano, certo? Em janeiro, em abril, em julho e em outubro. Então, nos dá um mapeamento da dimensão da infestação do município pelo Aedes aegypti. Então, dessa maneira, através desse mapeamento, nós desencadeamos uma série de ações que vão desde ações educativas, palestras nas escolas das áreas mais infestadas, ações de catatreco, ações de mutirões de limpeza. Então, tudo isso é feito em cima dessas avaliações. Nós pretendemos concluir até o dia 20, nós temos que concluir esse trabalho, divulgar os resultados na semana seguinte. A partir daí começa uma série de ações, quer dizer, não é que começam ações, nós vamos direcionar as ações para aqueles bairros em piores condições e para aqueles recipientes, porque também envolve a questão dos recipientes. Então, dentro desse levantamento não é só o imóvel, mas também o recipiente dentro do imóvel que é mais encontrada a larva. No levantamento de outubro, o recipiente com mais larva eram os ralos. Isso tem uma explicação que é bem fácil do município entender. Como nós tivemos um período de chuva prolongado, estamos tendo um período de falta de chuva prolongado, de seca prolongada, o que acontece? Os ralos tornam-se a única fonte de água para o mosquito. Você não tem água acumulada em calha, você não tem água acumulada em oco de árvore, você não tem água acumulada em locais abertos, o calor está intenso, a água evapora rapidamente. Mas o ralo ali sempre tem. Razão pela qual nós encontramos, vamos dizer assim, de 16 ou 17, a grosso modo, recipientes. Em 10 você tinha o Aedes, a larva do Aedes no ralo interno e externo da casa. Razão pela qual nós desencadeamos toda uma campanha que está sendo veiculada e vai ser incrementada agora nos próximos dias, no sentido de que a pessoa faça o manejo adequado. Considerando também que você, por conta da falta d'água, recomenda-se evitar lavar excessivamente os cômodos da casa, essa água que seria renovada aí a cada 4, 5 dias, ela está ficando por 10 dias, 15 dias. Não estou mandando ninguém lavar o ralo indiscriminadamente, mas assim, você tem que fazer um manejo adequado. Você tem que pegar, colocar um cloro, colocar ou um sal, uma água sanitária, ou cloro puro, ou água sanitária, para que haja a eliminação da larva que está nesse ralo aí, que não vai ser substituída a água e levando a larva embora 2 vezes por semana, como vinha sendo feito, mais ou menos. Então é ideal que a pessoa faça esse manejo, faça isso aí de forma bem criteriosa, bem adequada, para que a gente tenha não tenha o ralo sendo um inimigo. E vamos dizer, o grande revés disso aí também é o seguinte, que pelo fato dos ralos estarem próximos, facilita muito o trabalho do mosquito. A larva já fica ali, já eclode o mosquito, já está dentro de casa, já vai picar você, já vai picar a sua família, acaba aí facilitando a disseminação da doença. As outras ações que nós estamos fazendo são as ações de bloqueio, né? Nessa época do ano intensificamos, inclusive o trabalho está sendo feito até 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite, por conta até da facilidade do horário de verão. Então hoje o CAS ele inicia sua atividade às 7h30 da manhã e encerra por volta de 8 horas da noite, né? Temos aí equipes trabalhando nesses horários alternativos aí para pegar aquele munícipe que durante o dia não conseguiu ser visitado. No final da tarde a equipe retorna naqueles endereços fechados para tentar fazer vistoria, para orientá-lo e coisas. Estamos confeccionando panfletos, cartazes para serem distribuídos. Estamos fechando uma grande parceria aí para um evento na fábrica da Ford no próximo dia 28, envolvendo 3.000 funcionários de forma direta, além
né? Você acaba atingindo aqueles 3 mil, você vai atingir a família como um todo, quer dizer, eles vão ser, a ideia é que eles sejam multiplicadores e encaminhadores dessa informação. Você falou uma coisa interessante, né? Colocar sal, né? Um dos elementos que pode ser usado é o sal no ralo. E tem outras receitas, né, para quem de repente não tem acesso aí a um produto químico mais adequado. Tem receitas caseiras, fora o sal, que possa estar ajudando nessa limpeza, ajudando nesse combate, né, da disseminação do mosquito? O sal e o cloro são os produtos assim, são seguros, né? Não dependem, você não depende, por exemplo, de uma recomendação técnica para fazer aquisição, você compra em qualquer mercadinho aí, né? Optar sempre por produtos, não no caso do sal, que ele já é todo regulamentado, mas principalmente na questão de água sanitária, preferir aquela água sanitária de rótulo mesmo, que já vem com uma garantia, vem com frasco lacrado, que muitas vezes as pessoas compram aquelas engarrafadas aleatoriamente aí, e que a gente muitas vezes não tem como garantir o percentual de cloro adequado ali para ser suficiente para matar a larva do mosquito. Então o ideal é que você compre produtos registrados, né, produtos regulamentados, e que você possa fazer aquilo ali 2 vezes por semana, colocar ali no ralo, né, não ter esse tipo de problema de um custo elevado, ou necessidade de comprar um veneno, ou contratar uma empresa para fazer uma dedetização, não tem necessidade disso aí. Você mesmo pode fazer o serviço em casa. E verificar as outras questões, por exemplo, ver calha, ver após as tempestades. Muitas vezes acontece do vento tirar a tampa da caixa d'água. Verificar a tampa da caixa d'água, verificar se o ladrão da caixa d'água está bem vedado, né, se ele tem uma tela ali que protege. Então são cuidados básicos, a maioria deles são soluções super simples, caseiras mesmo, e que resolvem o problema. Uma coisa importante de falar também é o munícipe que oferecer resistência, né, para os agentes, eles vão ser enquadrados em multas e outras condições, né? Tudo isso para facilitar mesmo a varredura da cidade toda. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, nós já lavramos, desde a implantação da multa, 280 autos de infração, 280 multas. Cada multa dessa por recusa, 95% é por recusa. Aquela pessoa que abre a porta de casa, eu não quero a visita. Eu não, mas nós podemos, não quero que volte em outro horário, não quero que faça nada aqui, que não tem dengue. Então, nesses casos aí, que representam 95%, a multa é de R$500. Na questão do encontro de larvas dentro da casa, mas eu não quero deixar entrar porque está meio bagunçado, e de repente eles vão encontrar larvas e vão me multar. Só que, a partir do encontro dessa situação com larvas, é dado um prazo de até 5 dias corridos para que a pessoa tenha tempo de resolver essa situação. 5 dias por quê? Porque é o período que a larva leva ali para evoluir e virar um adulto, né? De 7 a 12 dias, dependendo da intensidade de temperatura. Então, se você pega, por exemplo, acolhe, o agente vai lá, ele lavra uma notificação para você, ele vai voltar depois de 5 dias, você não é multado naquele momento, só se você não fizer nada. Se você não tomar nenhuma providência, aí você pode incorrer em multa de R$200 até R$800, dependendo da quantidade de recipientes que são encontrados dentro da casa. Então é muito importante que a pessoa abra a porta da casa, que o agente faça a vistoria. Ele não vai multar numa primeira ocasião, ele vai fazer essa notificação, a pessoa providencia o reparo e a gente retorna, verifica e tranquilo. Caso haja recusa, aí a pessoa é multada, né? Essa multa é encaminhada via correio por carta registrada com aviso de recebimento, e ela tem um prazo de 5 dias para fazer o recurso. Esse recurso deve ser protocolado na sede da prefeitura, ali no setor de protocolo, juntamente com uma cópia da multa e também as alegações que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa doente na família, juntar laudos médicos. Em algumas situações nós vamos retornar à residência para verificar a veracidade, né? Mas a gente recebe alguns recursos que não deixei porque não deixei mesmo.
entendeu? Então, isso não é nem recurso. Isso aí é uma confissão de culpa, né? Então, é importante que a pessoa, quando ela for fazer esse recurso da multa, que ela faça de uma maneira bem sincera, né? Diga realmente a verdade, e se é um caso, por exemplo, um problema de saúde na família, uma coisa assim, ela comprove isso através de documentos, através de laudos, através de quaisquer coisas que possam ser atestar aquilo que ela está dizendo, né? E a partir do recebimento do recurso, nós temos aí 10 dias para dar a resposta, e a partir daí é feita a emissão da notificação para recolhimento dessa multa. Ah, mas e se eu não pagar? Se você não pagar, é incluído o nome na dívida ativa do município, né? Então tudo que se referir àquele imóvel multado fica bloqueado. Então, se você precisar, por exemplo, você vai vender um imóvel, né? E esse imóvel tem uma inscrição em dívida ativa, enquanto você não quitar o débito com a prefeitura, você não consegue pegar as certidões necessárias para apresentar ao comprador do imóvel e dizer que está tudo ok. Entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, acaba vindo a cobrança disso aí. E como é que você, por exemplo, o imóvel está fechado, ou porque está para alugar, ou porque o dono resolveu deixar fechado mesmo. O agente não tem acesso, muitas vezes a imobiliária tem muitos imóveis nessa questão, e para visitar um por um, a autuação, como é que fica nesses casos? Olha, os casos, as imobiliárias, por exemplo, são parceiras do controle de animais sinantrópicos. Eu tenho hoje uma equipe que trabalha exclusivamente com imobiliárias, pensando esses casos onde você tem a necessidade de entrar, a gente vai, é um trabalho de formiguinha. Você vai até a imobiliária, você pega a chave, você vai com o corretor. Até muitas vezes a gente tem trabalhado no sentido que os corretores de imóveis, quando levam alguém para fazer uma vistoria de uma casa para alugar, que eles façam esse pente fino para nós em 10 minutos. Então ele pega ali aquele tempo que a pessoa está olhando a casa, ele está pesquisando, ele está olhando também, ele está verificando a presença de larva do mosquito. Nesses casos assim, tem funcionado super bem. Imóveis fechados, sem placa, sem nada, nós através do cadastro nós tentamos localizar o proprietário para que ele faça a limpeza, para que ele permita o acesso ao imóvel, né? Então é muito importante que a gente, por exemplo, se você tem um imóvel na cidade, esse imóvel está, por exemplo, no nome de um parente falecido, um pai, um irmão, que você vá até a prefeitura e atualize o cadastro. Atualize o cadastro, pega um telefone, uma coisa, é um trabalho simples, mas na eventualidade de nós precisarmos entrar em contato, nós entramos em contato e agendamos uma visita para fazer isso aí. O que nos interessa não é multar, não é nenhum tipo de sanção. O que nos interessa é fazer o nosso trabalho e diminuir a infestação e possibilitar que as pessoas fiquem aí mais tranquilas com relação à dengue. Para que os munícipes fiquem mais em alerta, qual região da cidade hoje é a que está sob maior cuidado? Olha, falando em cima dos dados de outubro, as áreas 3 e 4 do município, que é aquela faixa compreendida entre a rodovia Presidente Dutra e a rede ferroviária, a linha do trem. Então, todo aquele miolo ali da cidade que concentra desde lá do restaurante Frango Assado até a divisa com Tremembé, ali, Pinda, Água Quente, Gurilândia, essa região é a região que está compreendida nas áreas 3 e 4, o centro da cidade, bairro da Independência, Jardim das Nações, Vila São José, Vila São Geraldo. Então todas essas áreas aí, elas estão nessa região que nós trabalhamos. Então é muito importante que o munícipe dessas áreas fique bastante atento, porque na última avaliação, no último índice de Bretô, o índice de Bretô é uma pesquisa que é feita visitando 3.600 imóveis e pesquisando a existência, a ocorrência de larvas de dengue naqueles imóveis, né? Então, em cima disso, se você tem um índice de Bretô, né, que é a quantidade de imóveis positivos por 100 casas visitadas, se você tem um imóvel ou menos que um imóvel para cada 100 casas, nós estamos numa condição desfavorável à proliferação do mosquito, uma condição de segurança. Se nós estamos entre 1 e 1,7, há um risco iminente. Acima de 1,7,
é quase que certeza que nós teremos epidemia. O nosso índice de outubro médio na cidade ficou em 0,6, foi o mais baixo registrado por ano nos últimos 4 anos desde que nós começamos a fazer a medição. Quer dizer, o trabalho de limpeza, o trabalho educativo, ele vem dando resultado. No entanto, as áreas 3 e 4, né, elas apresentaram índices entre 1 e 1,7, que nos preocupam bastante. Então, é interessante que, por exemplo, o morador dessas áreas, e principalmente nos ralos, é interessante que o morador dessas áreas ele faça o trabalho dele, ele procure nos ajudar baixando essa infestação, né, para que a gente possa aí, ter um começo de ano tranquilo, com poucos casos ocorrendo, né, para que a gente possa manter a coisa de uma maneira bem adequada. Bom, então fica aí a dica para o munícipe, né? Cada um cuidando da sua própria casa facilita, né, o trabalho. E essa parceria com os outros órgãos da prefeitura também, limpeza de bueiro, limpeza de terreno, que a gente sabe que a água acumula em qualquer lugar, né? Como é que está acontecendo essas parcerias? Olha, nós temos um trabalho muito focado, né, muito estreito ali, muito focado com a Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, Educação. A dengue ela envolve a prefeitura como um todo. Não é só a Secretaria de Saúde. Ela envolve a prefeitura como um todo. Então, a partir do momento que nós temos essas parcerias, que nós temos esse pessoal envolvido, nos torna muito fácil estabelecer essas ações. No sentido de pesquisar os locais, de fazer todo o levantamento nesses locais que há despejo, que há acúmulo de lixo, né, acúmulo de objetos que podem servir de criadouro para o mosquito, e desencadear ações. O ano passado, a Secretaria de Serviços Públicos, através do programa Catatreco, que é feito em parceria conosco, né, é tudo combinado junto, recolheu 330.564 quilos de objetos que poderiam se tornar criadouros do mosquito da dengue. Se você considerar que alguns desses objetos são pratinhos, são recipientes super leves, garrafa PET, é muita quantidade. Nós não estamos falando de entulho, de sofá, de coisa assim. Nós estamos falando de objetos que podem vir acumular água e se tornar um criador do mosquito. Então, há uma integração muito grande, uma parceria muito salutar com as outras secretarias, no sentido de que a gente possa envolver a comunidade, o município como um todo. A Secretaria de Educação é parceira, nós temos aí realizado inúmeras palestras, quase que diariamente no período letivo, desde da criançadinha da creche até o ensino médio. Nós já fizemos o ano passado, na temporada, no final de 2014, fizemos palestras envolvendo aproximadamente 30 mil alunos da rede pública. Então é uma frente bem bacana de trabalho, porque a moçadinha e a criançada assimila muito bem a mensagem. Ele chega em casa, ele põe em prática, ele tem aquela disposição, ele tem aquela empolgação de cuidar da sua casa, de, vamos dizer assim, atormentar o pai e a mãe para fazer esse trabalho, né? Então é muito importante isso aí. Ok, muito obrigada, Zé Antônio.